E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 32 do Brasileirão. Então é isso aí, galera, segue com a gente, já deixa o like aí para dar moral. Esse likezinho tão simples aí, ó, já deixa o like para dar moral. Prepara o palpite de vocês para resenhar com a gente. O que mais, Felipe? Segue lá no Insta também para acompanhar os memes, a resenha, participar com a gente. É isso aí, tamo junto. É isso aí, se tu for novo também, se inscreve aí, fica à vontade. Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que esse vídeo não é um vídeo para dar dicas de aposta, não é um placar combinado para passar para vocês a melhor forma de vocês apostar. É uma resenha nossa, né, que o Felipe acha que vai acontecer, do que eu acho que vai acontecer, então por isso que às vezes é placar igual, diferente, placar absurdo. São apenas opiniões aqui para te resenhar com vocês. Valeu? Vamos lá, sobre a rodada passada, né, que a gente sempre gosta de lembrar aqui como é que a gente foi. Bahia venceu o Fluminense por 1-0, eu cravei o placar. O Grêmio venceu o Coritiba por 2-1, eu cravei o placar. O Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-1, nós dois acertamos a vitória do Atlético Mineiro. Bragantino venceu o Goiás por 2-0, nós dois acertamos a vitória do Bragantino. E o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1-0, o Alisson acertou a vitória e eu cravei o placar. Que bom, mas não foi só o canal aí que mandou bem, Alisson. Também os inscritos mandaram bem demais e a galera veio toda junta. Vamos lá aos inscritos aí que mandaram bem demais nessa rodada. Isael Silva, Boa, Isael. Thiago Rosa Pereira. Boa, Thiago. E o Caio Alvim. Boa. Os três aí mitaram nessa rodada. Enfim, a rodada aí despertou as cravadas. Até você também cravou 3 também, fazia muito tempo. Que a gente não conseguia, né? Então, muito bem. Parabéns, Felipe. Parabéns, inscritos aí. Se teve mais alguém que não mandou pra gente, deu mole. Mas quem mandou a gente tá lembrando aqui. É isso aí. Então vamos para 32, Alisson, sem perder tempo, manda aí pra gente Grêmio e Bahia. Vamos lá, rapidinho então, Grêmio 1-0 na minha opinião. Grêmio tá 3 vitórias seguidas, porém vem sempre levando um gol, vai lembrar, né? Foi assim nos últimos 7 jogos. E desses 7 jogos, em 6, ambas as equipes marcaram. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 vezes, muito forte em casa, né? Bahia respirou um pouco sobre a zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos fora de casa, perdeu 3 vezes, não é um bom visitante. E nos últimos 5 jogos só um time marcou, ou seja, ao contrário do que vem acontecendo com o Grêmio. Vai lembrar que não vence o Grêmio há 5 jogos seguidos, então por isso que o Grêmio jogar em casa e tudo mais, hoje vão Grêmio 1-0. Eu vou de Grêmio 2-0, cara, aumentei só um golzinho, só fiquei preocupado justamente pelo que você disse, pelo Grêmio sempre sofrer gols, né, quase sempre as partidas com gols ambos, mas vou confiar no Grêmio aí, forte mandante contra um péssimo visitante, que até deu uma melhoradinha, tá ali respirando, né, sob a ajuda de aparelhos, mas fora de casa manda mal demais, então vou de Grêmio 2-0. Show. América Mineiro e Atlético Mineiro. Felipe, vou de Galo 2-1 em cima do América Mineiro, mesmo fora de casa. Né? A América já marca 10 jogos sem vencer, mesmo jogando bem, dando trabalho para algumas equipes aí, não consegue vencer. Vem levando gol nesses 10 jogos e nos últimos 7 jogos ambas as equipes marcaram, esses jogos sempre movimentados, né? E das 5 vitórias que tem no campeonato, 4 foram em casa, ou seja, se é para acreditar que seja vitória em casa. Já o Galo tá voando, né, e não é baixo, né, entendeu? Voo de galinha. Nos últimos 10 jogos venceu 7 vezes, além de estar 3 vitórias seguidas fora de casa. Ataque vem bem demais, vem com uma média de 2 gols nas últimas 3 partidas. Apesar de ser um clássico, vou de Galo pelo momento, então 2-1. Vou de Galo 2-1 também, cara. Esse placar caiu bem justamente pela fase do Galo, momento bom. Por mais que seja um clássico, mas são momentos completamente distintos aí no campeonato, né? Um é lanterna há bastante tempo, o outro não para de subir na tabela. E tem esse detalhezinho de o América Mineiro quase sempre marcar gols, mesmo perdendo, mesmo empatando, mas sempre deixando seus golzinhos. Então vou de Galo 2-1. Palmeiras e Atlético Paranaense. Vou de Palmeiras 2-0. O Palmeiras vem animado demais aí depois de uma bela vitória em cima do Botafogo de virada, né? O time já está 4 vitórias seguidas, marcando 12 gols nessa sequência. Vai lembrar que só tem 3 derrotas jogando em casa até o momento. Já o Atlético está ali na briga pelo G6, vive um momento estável, né? Nos últimos 5 jogos venceu 2 vezes, mas nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes também, ou seja, vence pouco, mas perde pouco também. E vai lembrar que vem levando gol a 8 jogos seguidos, então por isso eu vou de Palmeiras jogando em casa animado 2-0. Eu vou de Palmeiras 1-0, dessa vez eu que diminui um golzinho, né? Palmeiras vem animado demais, buscando ali, voltou, né, a briga pelo título, ainda mais com essa vitória sobre o atual líder e da forma que aconteceu. Tá 3 pontinhos ali, o Botafogo tem um jogo a menos, mas tá colado, né, essa é a verdade. E o Atlético Paranaense é o que você disse, tá ali brigando pelo G6, consegue seus bons resultados, não perde, mas também nem sempre consegue a vitória.
Fora de casa, não tem o mesmo rendimento de quando joga em casa. Pega um excelente mandante, Palmeiras 1-0. Show. Bragantino e Corinthians. 1-0 Bragantino, na minha opinião. O Bragantino vem bem demais, surpreendendo essa temporada, né? O último 10 jogos só teve uma derrota. Tem apenas 2 derrotas jogando em casa no campeonato. E além disso, nos últimos 5 jogos, ter sofrido apenas 3 gols. Ou seja, a fase está muito boa. Já o Corinthians venceu no sufoco a última partida em casa, né, contra o Atlético. Mas já está 6 jogos sem perder. É bom, né? Mas vem empatando bastante. Está 2 derrotas seguidas contra o Bragantino, que é ruim. E vai lembrar que os últimos 5 confrontos entre eles foram pelo placar de 1-0. Incrível, vencer repetindo, né? Acho difícil segurar o Bragantino em casa, por isso eu vou de Bragantino 1-0. Show de bola. Eu vou de Bragantino 1-0 também, cara, junto contigo. É interessante esse lance dos últimos jogos 1-0, né? Média baixa de gols, enfim. Alguns aí o mandante tendo levado a melhor. A maioria, né? O mandante levando a melhor. Clássico, a gente acaba sempre se baseando também nesses confrontos entre eles. O de Bragantino 1-0, o momento do Bragantino é muito melhor. O Corinthians até vem conseguindo ali bons resultados, ficando um pouquinho mais longe do Z4, mas né, os times estão em situações completamente diferentes. Então, Bragantino 1-0. Show. Cruzeiro e Internacional. Na minha opinião, o Cruzeiro vence em casa 2-1. O Cruzeiro, né, apesar de estar na fase lá de baixo, vem jogando bem seus jogos, deu trabalho para o São Paulo, mesmo vencendo alguns jogos em casa, apesar de no campeonato todo, né, a maioria das suas vitórias foram fora de casa, os seus jogos fora de casa teve mais chance de vencer. Já o Internacional, né, quando parece que vai embalar, vai cair o rendimento novamente. Os últimos 10 jogos só teve 3 vitórias e 5 derrotas. Nos últimos 7 jogos marcou e levou o gol, ou seja, quase certo de termos marcando. O ponto negativo é que só tem 2 vitórias fora de casa. Então, o Cruzeiro jogando em casa, precisando, pressionado, e o Inter nessa situação de vai e volta, ou de Cruzeiro 2-1. Mano, eu vou de 1-1 nesse jogo, né? O Cruzeiro precisa muito dessa vitória, tem um fator casa a seu... Pô, que isso, cara? Sexto. 3, 2, 1. Mano, eu vou de 1-1 nesse jogo. O Cruzeiro precisa muito dessa vitória, tem um fator casa a seu favor, que pode pesar bastante, né? E ajudar aí a conseguir essa vitória. Mas pega o Inter, que é um time ali que, quando parece que tá indo tudo certo, aí tropeça num jogo que é mais favorito, enfim, não consegue a vitória. Mesmo não perdendo também, mas não consegue a vitória para poder seguir numa sequência boa. Então acho que eu vou de equilíbrio. O Inter fora, né? O Cruzeiro precisa muito da vitória. 1-1. Show. Fortaleza e Flamengo. 1-1, na minha opinião, esse jogo. Fortaleza veio numa fase ruim, né? Perdeu 3 vezes nos últimos 5 jogos. Além da vice lá na Sul-Americana, o que desanimou bastante o time. O time vem levando um gol a 5 jogos seguidos. O que anima é o fator casa, né? Onde não perde a 8 jogos seguidos. É muito forte. E o Flamengo está 2 derrotas seguidas, só quer garantir ali o G6, a gente já falou, né? Os últimos 5 jogos fora de casa só venceu uma vez. E um confronto bem equilibrado. Os últimos 5 jogos foram 3 vitórias para o Flamengo e 2 vitórias para o Fortaleza. Ou seja, é difícil acontecer empate, né? Mas eu vou de empate, porque o momento dos times é bem parecido, então eu vou de 1-1. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. Pensei igual você também, equilíbrio. Fortaleza é muito forte como mandante. O Flamengo não manda bem quando não joga como mandante, né? Quando joga como visitante. Na verdade, não vem mandando bem no geral, mas como visitante, pior ainda, né? E os dois vivem momentos parecidos no sentido de o Fortaleza fazer uma temporada muito boa, mas vir um pouco abalado por esse não título, né, da Sul-Americana, com certeza pesa. Já tinha, digamos, que abdicado um pouquinho do Brasileirão para focar na Sula, então os resultados do Brasileirão também caíram. E o Flamengo já não é nem esse o caso, né? O próprio Brasileirão mesmo, o técnico chegou, mas ainda não conseguiu encaixar o time. Então, acho que eles estão parecidos aí 1-1. Show. Coritiba e Goiás. 2-1 Coritiba, na minha opinião. Coritiba valente demais aí, mesmo quase rebaixado, praticamente rebaixado, ainda vem conseguindo dar trabalho a alguns times, né? É um dos times que menos empatou no Campeonato Brasileiro, foi apenas 5 empates em 31 rodadas. Seus últimos 5 jogos em casa perdeu 4 vezes, que não anima, porém costuma marcar e levar gol, foi assim nos últimos 3 jogos. Goiás segue na má fase, os últimos 10 jogos só teve uma vitória, tá 5 jogos sem vencer fora de casa também, tendo só 3 vitórias fora de casa no campeonato todo. Acho que o time é um pouco favorito pelo fator casa apenas, então por isso vou de 2-1. Cara, eu vou de 1-1 também, meu terceiro 1-1 aí na sequência. Vejo o Coritiba também um pouco melhor do que o Goiás, né? Briga mais, vem conseguindo alguns resultados melhores, enquanto o Goiás não consegue vencer. Mas nesse jogo eu não senti muita confiança de vitória para o Coritiba. Acho que o Goiás vai dar um trabalhozinho ali, vai arrancar pelo menos um empate fora de casa, então vou de 1-1. Show. Agora o clássico carioca, Vasco e Botafogo. Mano, jogão. Vou de Botafogo 1-0 em cima do Vasco, né? Duelo dos times pressionados aí.
O Vasco respirou com a última vitória, o Colônia vem jogando muito mal, um pouco abaixo. Acho que a vitória interessa mais do que jogar bem nesse momento. Tem que aproveitar o fator de São Januário, né, Felipe? Já que dos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, a torcida vai estar lá em maior quantidade, então é isso que pode animar. Botafogo, quem diria, deixou os times encostados, nos últimos 10 jogos só teve apenas 2 vitórias. O que anima demais é que essas 2 vitórias foram justamente fora de casa, né? Acho favorito por ter um time melhor, por isso eu vou de Botafogo nesse jogo aí, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Eu vou de Vasco 2-1, cara. Vou tentar surpreender um pouquinho assim na opinião, né? É muito mais intuição mesmo do que estatística propriamente. Tudo bem que o Botafogo vem mal, vem num momento ruim, né? Até abalado pelas últimas derrotas, né? Pro Cuiabá, pro Palmeiras, da forma que aconteceu. E o Vasco respirando, né? Pode não vir numa sequência tão boa, mas respirando. Mas eu vou de Vasco 2-1 porque eu acho que as últimas derrotas abalaram o Botafogo a ponto de realmente já entrar num jogo meio afobado, achar que já tem que fazer o resultado correndo, enfim, as coisas podem atrapalhar um pouquinho e ver nos outros times se aproximando, né? Então, vou de Vasco 2-1, clássico, tudo pode acontecer. Show. Santos e Cuiabá. 2-2 na minha opinião, Santos vem de uma sequência boa, tá 3 jogos sem vencer, porém vem levando um gol a 19 jogos, é quase certo o Santos levar gol. Costuma ter jogos movimentados, né? Os últimos 9 jogos, em 8 vezes teve mais de 2 gols. E os últimos 8 jogos, ambas as equipes marcaram, ou seja, sempre jogo movimentado. Já o Cuiabá, como sabemos, é um dos times visitantes mais chatos aí do Brasileirão. Suas últimas 2 vitórias foram justamente fora de casa, igual o Botafogo. Das 11 vitórias que tem no campeonato, 7 foram fora de casa. Acho que vai dar trabalho pro Santos, por esse gol de empate, um jogo bem movimentado, 2-2. Bom placar, cara. Eu vou de Cuiabá 1-0. Obrigado. Eu vou de Cuiabá 1-0 contra todas as estatísticas. Na verdade, não contra todas, né? Porque tem uma estatística muito boa que é de Cuiabá sempre surpreender. Quando parece que é favorito, dá mole. E quando não é nada favorito, acaba vencendo ou pelo menos segurando aí um empate. E eu fui muito nisso. Fui nessa intuição. O Santos vem melhor nas últimas rodadas. Vem ali quase escapando, né, digamos assim, do Z4, mas algumas vitórias aí já consegue. Joga em casa, com tudo a seu favor, mas pega o Cuiabá, que igual eu disse, sempre surpreende. Então, vou nessa intuição aí, Cuiabá 1-0. Então é isso, espero que nessa rodada venha muitas cravadas também de vocês, principalmente. Só pra não deixar passar, se o Fluminense e São Paulo, né, antes que alguém pergunte aí, vai ser já foi adiado, né, vai ser bem depois, então não teria por que a gente falar agora. Não teria nexo, né? Esperando que vocês cravem aí, lá ele, né, que vocês acertem bastante placares aí. Quando vocês cravam, acertam, a gente fica mais feliz quando a gente acerta, né, Felipe? É isso aí. Essa é a interação. É isso aí, valeu, tamo junto.